Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Domínio da Climatização, pessoal. Aonde, pessoal, a gente trata a nossa área de climatização com extrema seriedade. Mas, pessoal, lembrando sempre de uma forma bem simples e bem introdutória, para você também conseguir entender essa área, para você conseguir compreender o nosso sistema, tá, pessoal? Nossa área de trabalho. Pessoal, antes de qualquer coisa, queria pedir para vocês, se vocês não são inscritos ainda no canal, ainda não participa aqui dessa grande família que está crescendo, pessoal. É um canal novo, tá, pessoal? Eu estou começando a trabalhar mais dentro desse canal, então eu estou tentando trazer muito conteúdo de qualidade para vocês. Para você que já é da área de climatização ou para você também que ainda não é da área, acredita que seja uma área boa para estar se trabalhando, tá, pessoal? Para quem ainda não me conhece, para quem é a primeira vez aqui no canal, pessoal, meu nome é João Paulo, trabalho há 15 anos dentro da área de climatização industrial e já fiz obra por todo esse paizão de Deus, tá, pessoal? Então, assim, eu tenho muita experiência dentro da área da climatização industrial, tá? Já trabalhei muito com sistema residencial, comercial também, mas na minha carreira, eu trabalhei mais dentro dessa área aí de climatização industrial, com grandes equipamentos chillers, fancoils, selves, VRFs, spiritão e etc. Beleza? Mas para trazer muito material de valor para vocês, pessoal, eu acredito que eu tenho que trazer primeiramente o básico, né? Eu vou começar agora uma série de vídeos trazendo um pouquinho de cada coisa para vocês. E para iniciar, pessoal, eu queria trazer um circuito básico de compressão de vapor. Lembrando, pessoal, quando a gente fala de um sistema de climatização com expansão direta, a gente fala de um sistema que tem a compressão do vapor, né? A compressão do fluido refrigerante no estado vapor. Para quê? Para facilitar o processo de condensação, primeiramente, posteriormente passar pelo sistema de expansão, favorecendo o processo de expansão, a evaporação desse fluido e o ganho da carga térmica, né, do ambiente. Tudo isso, pessoal, é fechado dentro de um ciclo de refrigeração. Pessoal, compressão de vapor é utilizado tanto em geladeiras, freezers, o circuito frigorífico, logicamente, pessoal, salva aqui para vocês. Logicamente, a gente vai falar de um sistema de compressão de vapor, de um freezer, de uma geladeira, de um chiller, de um VRF, de um spiritão. Existem parâmetros diferentes, deltas diferentes, existem fluidos, compressores, sistemas de expansão diferentes, mas a lógica, pessoal, a lógica é uma só, tá? Então, assim, quando a gente fala da questão de compressão de vapor, a gente está falando que o sistema de climatização, ele utiliza a mesma lógica de um sistema de refrigeração, tá? Então, ali dentro da nossa climatização, a gente tem um circuito de refrigeração embarcado com os seus componentes básicos. E quais são esses componentes? Então, queria trazer hoje aqui para vocês esses componentes, trazer um pouquinho da aplicação de cada componente para vocês. Lembrando, a gente está tratando aqui de climatização. Eu não trabalho com refrigeração, pessoal. Por mais que eu tenha conhecimento na área, por mais que eu já trabalhei com câmara fria, já trabalhei com sistema pesado de refrigeração, o meu foco aqui, o foco da nossa área, aqui no nosso canal, na verdade, pessoal, é trazer para vocês o conhecimento da climatização, principalmente na minha área, que é a área industrial. Por quê? Vamos lá. Ah, João, mas por que você quer falar de climatização industrial, não da climatização residencial, não da refrigeração? Por quê, pessoal? É a área que eu vivo a maior parte da minha carreira, dentro desses 15 anos, acredito que 13 anos praticamente foi só dentro da climatização industrial. Então é uma área que eu tenho muita paixão, eu amo demais essa área, é uma área que eu gosto muito de trabalhar com ela, e eu sei as oportunidades
que essa área trem para todo mundo. Então é uma área, pessoal, que hoje, só arrumar a câmera rapidinho, é uma área que tem uma necessidade gigantesca de mão de obra especializada. Então a gente precisa de profissionais especializados. Pessoal, hoje eu trabalho, acabei de sair de uma empresa, fui para outra, eu trabalho como gestor de obra, encarregado de obras, coordenador de obras. Então assim, eu sei a deficiência da nossa área na questão de mão de obra. Então a gente precisa de mão de obra qualificada. Então nada mais justo, pessoal, de que eu trazer para vocês o conhecimento e a introdução para quem quer trabalhar. Para quem já é da área da climatização, pessoal, exemplo. João, eu já trabalho com climatização residencial. Porra, você tá já, sabe, um passo à frente. Por quê? Você já tem toda a vivência, sabe o que é uma tubulação, sabe o que é um processo de desidratação. Por mais que não saiba, não tenha estudado a fundo, você está acostumado com a linguagem, com as palavras técnicas. Mas para quem não está, é um processo um pouco mais delicado, exige um pouco mais de perseverança e insistência da pessoa. Mas vamos lá, pessoal, foco aqui no nosso conteúdo de hoje. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o circuito básico de compressão de vapor, o circuito onde que você, trabalhando com climatização ou refrigeração, você vai encontrar esse circuito. Lógico, salvo que, dependendo do sistema, a gente tem um sistema de expansão de um modelo ou outro modelo e etc, tá, pessoal? Mas isso, conforme vai passando o tempo aqui, as aulas, eu vou trazendo para vocês, eu vou mostrar de várias formas diferentes, com vários tipos de sistema de expansão, vários tipos de compressor, vários tipos de trocadores de calor de condensador, vários tipos de trocador de calor de evaporador e assim por diante, tá, pessoal? Mas não vamos se alongar muito agora nessa questão aqui, tá, pessoal? Vamos já passar para falar sobre o sistema, tá? Sobre o ciclo frigorífico. Pessoal, eu queria trazer aqui para vocês, ó, nosso ciclo de compressão de vapor. Lembrando, voltado à climatização, não é um circuito de refrigeração, tá bom, pessoal? Então aqui a gente tem um sistema que a gente costuma chamar ele de sistema de compressão de vapor. A gente tem a unidade evaporadora, tá, pessoal? Unidade evaporadora, que seria, pessoal, para quem conhece ou para quem não conhece, deixa eu só voltar aqui para mim, ó. No sistema residencial, ó, essas unidades estão aqui atrás de mim, ó. Eu tenho duas, porque uma é de teste, a outra é o que climatiza o meu ambiente mesmo, tá? Essa unidade interna a gente chama de evaporador, tá? E eu vou explicar para vocês já já por que ela chama evaporador. Ela tem um nome de evaporador por um processo que ela ocorre somente nela, tá? Então a gente tem a evaporadora ou trocador de calor de evaporação, tá? A gente tem o compressor, tá? Compressor, que é o coração do nosso sistema de compressão de vapor. A gente tem o condensador, que é outro trocador de calor aletado também, né? O nosso condensador, onde o nosso fluido passa pelo processo de condensação. E o meu sistema de expansão, tá, pessoal? Então, pessoal, aqui a gente consegue visualizar 4 componentes básicos para o funcionamento de um sistema de climatização. Um sistema bem básico, tá, pessoal? Um sistema muito básico. Aonde, pessoal? Vamos lá, para a gente começar a visualizar aqui a nossa questão. Quando a gente fala de um sistema de refrigeração, de compressão a vapor, ou um sistema de climatização com compressão a vapor, a gente tem que lembrar que a gente está falando de compressão de vapor. Então, logicamente, pessoal, que o meu fluido refrigerante, o meu gás refrigerante, ele vai entrar na sucção ou no retorno do meu compressor, aonde o gás está voltando para dentro do meu compressor, no estado vapor, 100% vapor. Por quê? Eu preciso que o meu fluido refrigerante, né, o meu gás, muitas vezes falado, que ele esteja, pessoal,
em estado vapor. Para quê? Porque o meu compressor aqui, ele só comprime vapor. Ele não é feito para comprimir fluido em estado líquido. Pessoal, antes de continuar aqui, ó, rapidinho, só para a gente dar uma introdução, já para vocês começar com o pé direito, já para vocês começar da forma certa. Dentro da área da climatização, refrigeração, a gente sempre fala fluido refrigerante, tá, pessoal? Por quê? Na área, existem muitos caras, eu assisto muito material, mas eu queria trazer de uma forma bem legal para vocês. Cara, na área, quando a gente fala de fluido refrigerante, a gente está falando do fluido no seu contexto em geral, não só na fase gasosa, quando ele está evaporado. Então, se você pega muitas análises técnicas ou tudo mais, se você pega uma prova muito mais, ou alguma coisa parecida desse sentido, se você fala que você colocou gás dentro do sistema, você fez a carga de gás, cara, tecnicamente você já está falando errado. Por quê? O meu fluido refrigerante, ele trabalha tanto na fase de gás, gasosa, quanto na fase líquida, no processo de condensação. Então, se eu falo que eu estou colocando gás, eu estou falando errado. Então, isso daí já é um diálogo para a gente poder começar um treinamento aqui, um aprendizado da forma correta. Quando a gente fala de carga de fluido, pessoal, a gente está falando do fluido, tanto ele ou na fase vapor, tá, pessoal? Ou na fase líquida, ou vapor mais líquido. Então, é carga de fluido refrigerante. Elimina essa questão de gás, tá, pessoal? Não é uma questão de regra não, tá, pessoal? É uma questão de você falar da forma correta, para você ser entendido da forma correta. Toda vez que você falar, tanto é que todo manual que você pega manual falando carga de fluido refrigerante. Ele não especifica que tá... ele especifica muitas vezes se é para fazer em carga em líquido ou em estado gasoso. Mas ele especifica fluido, ele não fala gás. Quando você fala gás, você está falando meio que superficialmente, tá, pessoal? O certo, o correto já, para a gente iniciar com o pé direito aqui, é falar carga de fluido refrigerante, tá bom, pessoal? Independente se é R22, 410, R32, R407, R134A, beleza? Isso é uma coisa legal já para a gente iniciar com o pé direito, beleza? Voltando aqui, pessoal. Então, eu sei que o meu circuito de compressão de vapor, ele precisa comprimir o que, pessoal? Eu preciso comprimir vapor. Então, teoricamente, ó, seguindo a seta aqui, ó, no meu circuito de compressão, o meu fluido aqui, nesse ponto, entrando aqui no retorno do meu compressor, ele está em vapor, beleza? Meu compressor faz a compressão, tá? Então, o meu compressor aqui, ele tem duas funções básicas, tá, pessoal? Ele tem a primeira função e a mais importante é elevar a pressão do meu fluido refrigerante e automaticamente circular esse fluido pelo meu sistema de refrigeração. Então o meu compressor, ele tanto comprime e eleva essa pressão, como ele movimenta esse fluido circulante dentro da minha tubulação. Então, aproveitando essa compressão, esse movimento, você precisa ganhar pressão e movimento no meu fluido. Então, esse carinha aqui, ó, ele tem duas funções básicas e muito bem pensadas, que é elevação de pressão para favorecer o meu processo de condensação e movimentar, fazer que o meu fluido faça todo esse trabalho, todo esse circuito aqui, ele tenha pressão suficiente para andar tranquilamente por dentro do meu circuito frigorífico. Pessoal, então, meu compressor pegou e ele comprimiu vapor, né, pessoal? Ele comprimiu o vapor e descarregou vapor. Então, quando o meu compressor descarrega vapor, essa tubulação vai direto para o meu sistema, para o meu trocador de calor condensador. Lembrando que meu compressor, ele tem a função de elevar a pressão, pessoal. Por quê?
Toda vez que eu elevo a pressão de um fluido, a mesma ele consequentemente ele também está com uma temperatura elevada, mas conforme eu elevo a pressão desse fluido, eu facilito, eu favoreço, pessoal, o processo de condensação, que é o meu fluido refrigerante sair da fase gasosa e passar para a minha fase líquida. Então, essa elevação de pressão, essa subida, né, essa elevação, esse ganho de pressão, favorece que o meu fluido refrigerante perca, condense, na verdade. E, consequentemente, conforme ele elevou essa pressão e eu tenho uma perda de carga térmica no meu trocador, por que eu tenho perda de carga térmica, pessoal? Porque o meu fluido está vindo aqui super aquecido, né? Porque ele foi aquecido aqui no meu evaporador, passou para 100% vapor, foi bombeado pelo meu compressor, ganhou um pouco mais de carga térmica, né? Que o motor elétrico, pessoal, ele não é 100% eficiente, então ele gera energia trabalho, mas também gera energia calor, então parte desse calor é transferido por fluido refrigerante também. Então quando ele entra no condensador, esse 100% vapor superaquecido, pessoal, ele tá com a pressão super alta e também ele tá aquecido. Conforme ele passa no meu condensador, esse condensador ele está sofrendo um processo de troca térmica, sendo forçada uma ventilação com um ar externo mais frio, né, um ar ambiente com uma temperatura bem mais baixa do que o fluido refrigerante está vindo do seu processo de compressão. O que acontece? Favorecendo, eu tenho uma pressão elevada e uma queda de temperatura brusca, favorecendo o processo de condensação. Então eu tenho pressão elevada e queda de temperatura, eu tiro caloria. Lembrando, pessoal, só para a gente dar mais uma introdução aqui antes da gente continuar. Pessoal, lembrando aqui, quando a gente fala de... deixa eu só voltar aqui para mim rapidinho. Quando a gente fala de troca térmica, pessoal, a gente está falando de transferência da energia calor. Vamos voltar na base. Sistema de refrigeração, sistema de climatização, nada mais é da migração da energia calor dos átomos, tá? Então assim, a energia calor, ela migra sempre do átomo mais frio, do átomo mais quente para o átomo mais frio. Então se eu tenho uma superfície mais quente e eu coloco uma superfície mais frio, exemplo, uma chapa metálica mais quente, e eu coloco em contato com uma chapa metálica mais frio, a caloria dessa chapa metálica vai migrar para essa, tentando fazer uma equalização de potencial térmico, tá, pessoal? Então isso é muito importante. Sempre que a gente fala de troca térmica, a gente está falando da migração da energia calor, tá bom, pessoal? Da caloria, beleza? Então, nesse processo aqui de compressão de vapor, a gente nada mais está aqui retirando calor no nosso sistema de condensação e absorvendo calor no meu sistema de evaporação. Então, no meu condensador, eu elevo a pressão para quê, pessoal? Para ter... eu elevo pressão para facilitar o meu processo de condensação. Instantaneamente, conforme eu tenho uma pressão alta, o meu ventilador da condensadora está forçando a passagem de um ar resfriado por as aletas, pelas tubulações, carregando. Então, o calor que está no meu fluido refrigerante migra para o ar, para o átomo do ar. Então, ele sai aqui do meu fluido refrigerante, ele é conduzido pelo cobre da serpentina, tá? Por isso que é tão importante a limpeza da serpentina. Então ele sai do meu fluido refrigerante, migra para o ar e vai embora. Ele vai para o ar externo e vai embora. Caloria, energia, calor vai para o ambiente mais frio. Então, consequentemente, eu tenho uma queda de temperatura brusca no meu fluido refrigerante, favorecendo ainda mais. Eu tenho pressão alta, mais queda de temperatura brusca no meu fluido refrigerante. Então, meu fluido refrigerante, quando ele sai daqui, num correto processo de condensação, ele vai estar passando 100% líquido na minha tubulação, beleza? Até onde, pessoal? Até
o meu processo, aqui até o meu sistema de expansão. Nesse modelo aqui, pessoal, a gente tem uma válvula de expansão termostática. Uma válvula de expansão termostática, mais para frente eu vou explicar para vocês o funcionamento dela tudo certinho. Eu vou fazer uma aula só dessa válvula para vocês. Mas qual é a função, pessoal, de um sistema de expansão? Basicamente, pessoal, da mesma forma que a gente tem o sistema, o compressor, que ele é responsável por circular o fluido refrigerante, sim, mas também ele é responsável, pessoal, por elevar a pressão para facilitar o meu processo de condensação. Ao contrário, né, mas com a mesma aplicação, ao contrário, o meu sistema de expansão. O meu sistema de expansão, ele tem por obrigação causar uma queda brusca de pressão. Então minha pressão está vindo alta, meu fluido está 100% líquido, mas ele está a mesma pressão ainda do meu sistema de descarga, né, da minha alta, da pressão de alta. Quando ele passa pelo meu sistema meu sistema de expansão, na hora que ele passa pelo meu dispositivo de expansão, esse dispositivo de expansão, pessoal, vai causar uma queda brusca de pressão. Ele derruba a pressão. Derrubando a pressão, eu tenho o processo ao contrário. Se eu tenho favorecimento quando eu tenho uma pressão alta e eu tiro calor, pessoal, então eu tenho pressão alta e tiro calor, eu tenho a condensação. Então eu tenho uma pressão baixa e eu ganho calor, que a minha evaporadora nada mais é que uma serpentina para ganhar o calor do ar do ambiente. Então eu tenho pressão baixa e eu ganho calor, eu ganho esse calor vem para o meu fluido refrigerante. O que acontece, pessoal? Esse fluido refrigerante, ele vai passar do estado líquido, né? A partir do momento que ele já passa ali na minha válvula de expansão, meu sistema, meu piston, meu capilar, minha válvula de expansão eletrônica, termostática, na hora que ele passa ali dentro do meu sistema de expansão, pessoal, ele vai ter essa queda brusca. Esse fluido refrigerante, ele já vai passar, pessoal, parte vapor, parte líquido. Então ele já vai estar uma mistura, um blend ali, né? Uma mistura de parte vapor, parte líquido. O que acontece? Quando ele entra, deixa eu voltar aqui para a gente poder visualizar. Quando ele entra aqui, pessoal, ó, ele passou aqui no meu sistema de expansão. O que vai acontecer aqui com o meu fluido, pessoal? Ele vai ter uma queda brusca. Então aqui, ó, ele já está indo, pessoal, ele já está indo parte líquido, parte vapor. Parte desse fluido já se expandiu automaticamente com essa queda brusca de pressão, tá? E para maximizar a evaporação desse fluido, na verdade, a gente usa o processo de expansão para ganhar calor, e para maximizar esse ganho de calor, a gente causa a queda de pressão para esse fluido ficar numa pressão favorável pro processo de absorção de caloria e evaporação do mesmo. Então, o fluido nessa pressão de evaporação, ele está numa pressão ideal, ele só precisa de calor. E o ar ambiente que está sendo climatizado, ó, ele está vindo aqui com esse calor necessário, ele está vindo com aquela caloria do ambiente. Então, o fluido refrigerante vai estar num ponto de temperatura mais frio, por causa dessa queda brusca de pressão. O que acontece? Ele vai absorver o calor do ar, vai migrar para o fluido refrigerante. Esse restante de fluido refrigerante líquido que está passando dentro do meu evaporador vai continuar o seu processo de evaporação até um ponto, pessoal, que já dentro da serpentina ele já vai estar em um ponto de superaquecimento, né, onde tem uma faixa lá dentro do seu evaporador. Todo evaporador, independente da capacidade, do tamanho, tem uma faixa ali, uns 2, 3 holes ali que o fabricante deixa, dependendo da capacidade, que é para o superaquecimento, que é onde ele ganha esse calor excessivo para garantir que volte somente, pessoal, vapor superaquecido aqui no meu retorno do meu compressor ou linha de sucção, tá, pessoal? Então, assim, são dois pontos muito importantes dentro desse circuito. O compressor, ele é responsável, pessoal, principalmente por movimentar, mas tem a vital importância de
comprimir, elevar a pressão do meu fluido para favorecer o meu processo de condensação. Eu tenho que ter uma pressão alta para favorecer, maximizar o meu processo de condensação. Porque se eu não tenho uma pressão adequada aqui para o meu processo de condensação, só a retirada de calor pela minha turbina não será o suficiente para poder ter esse processo de condensação, que é o meu fluido que está vindo 100% gás superaquecido aqui, se tornar líquido subresfriado, tá bom, pessoal? Então, isso é muito importante. Esse processo aqui precisa ter uma elevação de pressão até um ponto X, tá? E quem define isso, pessoal, é o projetista, é o pessoal da engenharia do fabricante. Beleza? Lógico, a gente tem tabelas, tudo mais para frente eu vou trazer uma introdução sobre isso daí. Mas no circuito básico, pessoal, é isso que a gente precisa entender dentro da climatização. Cara, meu condensador, ele precisa da alta pressão. Então, meu compressor vai descarregar essa alta pressão no meu condensador para favorecer o meu processo de condensação. Esse processo de condensação precisa de 2 pontos vitais: pressão elevada e troca térmica, descarga dessa caloria que foi absorvida no meu evaporador, tá bom, pessoal? Então, o meu condensador precisa de 2 pontos principais: uma boa troca térmica e uma pressão elevada. E o meu evaporador, pessoal, quais são os 2 pontos que ele precisa? 2 questões, pessoal. O outro componente vital é o meu sistema de expansão. Por quê? Sistema de expansão causa queda brusca de pressão. Se eu tenho elevação de pressão para facilitar o processo de condensação, vapor para líquido, eu tenho pressão baixa para favorecer o meu processo de evaporação de líquido para vapor. Beleza, pessoal? Então, esses 2 componentes, tanto o meu sistema de expansão, sendo ele válvula de expansão, piston, capilar, válvula eletrônica, ele tem a principal função de queda brusca de pressão. E o meu compressor fazer a circulação do fluido refrigerante, logicamente, e elevar a pressão até o ponto aceitável para o processo de condensação. Meu evaporador, sua principal função é pegar esse fluido, receber esse fluido, parte líquido, parte vapor, que acabou de passar pelo meu sistema de expansão, e dar para esse fluido toda a carga térmica necessária. Da onde que vem essa carga térmica que o fluido refrigerante vai ganhar? Do ar do ambiente que está sendo climatizado. Então o ar vai passar por essa serpentina, o ar tá com essa carga térmica, que nem eu falei para vocês agora no começo dessa aula, pessoal, a energia calor, ela sempre migra do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, se o meu ar no meu ambiente está mais quente, essa caloria vai migrar, vai sair do meu ar e vai grudar, né? Vai passar para o meu fluido refrigerante em processo de expansão. Então, meu fluido refrigerante, ele precisa desse calor para continuar evaporando. E essa temperatura mais baixa do meu fluido refrigerante vai, né, puxar, vamos dizer assim, o calor vai migrar para o meu fluido refrigerante, tá bom, pessoal? Então, por isso que é muito importante, pessoal, muito importante dentro da nossa área, nos sistemas de climatização, sendo ele residencial, comercial, industrial, cara, limpeza e higienização de trocadores de calor. Não é, pessoal, somente por causa da troca, não é somente por causa de bactérias. Logicamente, vírus, bactérias, fungos é extremamente importante, extremamente, como que eu posso dizer, realmente é muito importante a gente sempre se atentar nessa parte de vírus e bactérias. Mas um dos principais focos para nós técnicos é a eficiência da troca térmica. O meu fluido refrigerante, ele tem que tanto absorver a energia calor com eficiência lá no meu evaporador, como ele tem que doar esse calor, ter a facilidade de perder essa energia calor para o ar externo lá na minha condensadora. Então, se eu tenho trocadores de calor, se eu tenho serpentinas enclausuradas, sujas, com pintura, cara, tudo isso daí vai minimizar, vai fazer um isolamento
térmico da minha troca térmica. Beleza, pessoal? Pessoal, hoje eu queria trazer mais essa parte de ciclo de compressão de vapor para vocês. Vou trazer mais aulas sobre esse tipo de sistema. Lembrando que eu falei para vocês aqui no começo dessa aulinha rápida que eu estou dando para vocês. Cara, o meu foco aqui para vocês vai ser introdução no nosso canal de domínio e climatização. Eu vou trazer tudo para vocês. Mas primeiro, eu estava trazendo muita coisa mais da área industrial. E eu sei que tem muita gente que já trabalha na área e muita gente que ainda não trabalha. Então eu quero abrir o leque para todo mundo, quero mostrar para todo mundo o potencial da área. Para isso eu preciso dar a introdução no sistema de compressão de vapor, sistema de água gelada. Vou trazer para vocês sistema de chiller, tudo explicado dessa forma aqui, com ilustração, com uma explicação mais simples, para poder maximizar e abranger o máximo de pessoas possível, beleza, pessoal? Por quê? Nossa área de climatização industrial está precisando muito, pessoal. A gente está precisando muito de técnicos especializados. E hoje eu acredito que seja um dos motivos aqui do nosso canal trazer esse conhecimento. Vou focar sempre nesse tipo de conteúdo para vocês poderem estarem aí no dia a dia com a gente aí, crescendo junto com a nossa área aí. Beleza, pessoal? Hoje eu trouxe um pouquinho do ciclo de compressão de vapor. Durante a semana eu vou trazer mais pontos, vou trazer só sobre o compressor, só sobre os tipos de evaporadores, só sobre os tipos de válvula de expansão, termostática de expansão eletrônica e vice-versa, sobre trocadores, condensadores, sobre fan coil, sobre self e muito mais. Beleza, pessoal? Show de bola? Muito obrigado. Se não é inscrito no canal, aperte aí, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Cara, aperte o sininho de notificação, sempre que eu trazer vídeos, você vai conseguir assistir na íntegra e poder me mandar aqui no chat as suas dúvidas. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu sempre vou trazer as respostas dentro do meu conhecimento para vocês. Pessoal, brigadão, tamo junto, fiquem com Deus, tchau, tchau.